Nessa aula a gente vai conversar sobre múltiplos e divisores, tá? Vamos começar olhando quem são os múltiplos de um número qualquer, tá? Então, se a gente observar o conjunto dos números naturais, a gente vê que ele é constituído por 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? Então, a gente tem uma infinidade de números naturais, tá? E vamos agora calcular, por exemplo, os múltiplos de 4. Os múltiplos de um número são todos os resultados do produto daquele número pelos naturais 1 a 1, tá? Então, por exemplo, um possível múltiplo do 4 é a multiplicação, o resultado da multiplicação do 4 pelo primeiro natural, que é o 0, tá? Então, seria 4 vezes 0, que dá 0, né? O segundo seria 4 vezes 1, então, seguindo a ordem lá, dá 4. O terceiro, 4 vezes 2, daria 8. Quarto, né? 4 vezes 3, daria 12. 4 vezes 4, 16, e assim por diante. Então, para qualquer número, a gente tem infinitos múltiplos daquele número, tá? Porque os naturais, ele é um conjunto infinito, né? Se a gente for aumentando o valor, a gente vai encontrando novos múltiplos para o 4. Então, todos os números que são resultados dessas multiplicações é o que a gente chama de conjunto dos múltiplos daquele número, tá? No caso do 4 é o 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. No caso do 3, por exemplo, seria 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante, tá ok? Já o conjunto dos divisores de um número são todos aqueles números naturais que, quando a gente divide um número por esse natural, resulta em uma divisão exata, tá? Então, vamos para um exemplo aqui com o número 20. Se a gente for analisar aí, né, no conjunto dos naturais, que era o 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Quais desses números, quando a gente dividir o 20 por ele, vão dar uma divisão exata, né? O primeiro deles é o próprio 1, né? Por quê? Porque 20 dividido por 1 dá 20, certo? Então, resultou numa divisão exata. O segundo seria 2, porque 20 dividido por 2 também resulta numa divisão exata, né? Resulta em 10, tá? O terceiro, se eu fosse pegar agora o próximo natural, seria o 3. Só que 20 dividido por 3 não resulta numa divisão exata. Então, o 3 não é divisor do 20, tá ok? Portanto, o próximo divisor do 20 seria o 4, né? Porque 20 dividido por 4 dá 5. Uma divisão exata também. E a partir daí, a gente poderia observar que os divisores, eles iriam se repetir agora, só que na ordem inversa aqui. Então, eu dividi aí, 1, 2, 4, né? O próximo seria o 5. Só que 20 dividido por 5 é 4, né? E aí, se eu fosse calculando agora os próximos, eu verificaria que aqueles que eram resultados da divisão antes são os próximos divisores dele aqui. Então, 1, 2, 4, 5, o próximo seria o 10, que resulta numa divisão exata também, que dá 2. E, por fim, seria o próprio 20, que resultaria numa divisão aqui de resultado 1, tá? Portanto, o conjunto dos divisores do 20 seria o conjunto desses números aqui, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, tá? 1, 2, 4... Tá ok? Então, para a gente, aí existe uma regrinha prática para a gente saber quando parar de fazer a divisão de um número para achar todos os divisores dele, tá? A gente pode ir pensando assim mesmo, seguindo em sequência, e aí quando a gente vê, ó, aqui o resultado da divisão por 4 deu 5. Aí o próximo já seria o 5, que era o resultado de uma divisão anterior, né? Então eu sei que a partir daqui, os divisores, eles vão ser os resultados das divisões anteriores, tá? Então eu vou dividindo por números cada vez maiores, até que essa sequência aqui, ó, se inverte, né? Quando o resultado da divisão for menor do que o divisor, quer dizer que essa sequência se inverteu. E a partir daí, os resultados anteriores vão ser os próximos divisores do número, tá bom? E aí a definição de números primos decorre também dessa definição de divisores, tá? Então
Então, números primos são todos aqueles números que têm como divisores apenas o 1 e ele mesmo, tá? Então, se a gente for analisar na sequência dos naturais, quem é o primeiro número que teria como divisor somente ele mesmo e o 1? É o número 2, tá? Que, inclusive, é o único número par primo existente. Qualquer outro par, ele vai ser divisível por ele mesmo, pelo menos pelo 2 e por 1. Então, todos os outros pares não são primos, tá? O próximo número primo seria o 3, tá? O 3 só é divisível por ele mesmo e por 2, e por 1, tá? O próximo seria o 5, o próximo o 7, depois vem o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37 e aqui já está bom. Então até o 40 é importante saber, depois disso já não precisa mais, tá? Já está de bom tamanho. Então essa aqui é a sequência dos números primos entre 1 e 40, tá bom? Então, nessa aula, o que a gente precisa saber? Definição de múltiplo, né, que são todos os resultados das multiplicações de um número pelos naturais em sequência. A definição de divisores, que são todos os números naturais, que quando a gente dividir um número por ele, dá uma divisão exata, né, com resto zero. E a definição de números primos, que são todos aqueles números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Tá? Um outro nome possível que aparece para divisor é o nome fator. Tá? Então, quando a gente acha todos os divisores de um número, a gente está também encontrando os fatores daquele número. Tá bom? Isso pode aparecer também nas provas com essa nomenclatura.